Glória a Deus, amados, a paz do Senhor. Hoje vamos falar mais uma vez por conta das Sagradas Escrituras, no nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, rendemos-te graça no nome de Jesus Cristo. Oramos por rompimento e aceleração no crescimento espiritual de todos os irmãos. Deus, oramos para que a palavra que vai ser pregada, que é a semente, ela produza edificação na mente e nos corações dos meus irmãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, glória a Deus, amados. Hoje nós vamos falar sobre fé e obras, ok? Há uma contradição muito grande que tenho ouvido e as pessoas têm falado muito a respeito disso. E os irmãos sabem que nós temos pregado o Evangelho e queremos cada dia que todos os irmãos entrem no pleno conhecimento de Deus. Foi para isso que Jesus Cristo deu uns para pastor, evangelista, doutores e todos os ministérios do corpo de Cristo, visando o aperfeiçoamento do corpo, ok? Visando o aperfeiçoamento dos santos. E para isso é que eu estou aqui e eu, pastor Felizardo, vou poder ajudar vocês numa compreensão mais clara a respeito de alguns pensamentos das Sagradas Escrituras em Cristo Jesus. Então, amados, há um dos textos muito importantes que divide a Bíblia, ok? Esse livro é o João, capítulo 1, versículo 17. João, capítulo 1, versículo 17. E eu vou fazer a leitura e você acompanha também na tua Bíblia, por favor. A Bíblia diz: porque a lei, ela foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Precisamos de saber, amados irmãos, que existem dois tempos distintos nas Sagradas Escrituras: o tempo da lei e o tempo da graça. E nós precisamos de saber que existem esses dois tempos distintos. E dentro desse pensamento, nós temos que saber quando é que nós estamos perante a nova aliança e quando é que nós estamos perante a velha aliança. Primariamente, a velha aliança, ela começou desde lá de Moisés, e desde o Monte Sinai, desde Moisés, até propriamente em Malaquias. Mas deixa-vos dizer uma coisa, e ela começa em Atos. Mateus, Marcos, Lucas e João, deixa-vos dizer uma coisa, não são Novo Testamento. Mateus, Marcos e Lucas e João são evangelhos sinótipos, ou seja, foram escritos no tempo da graça, mas que contam assuntos do tempo da lei. Quando é que a nova aliança começou? A nova aliança não começou no nascimento de Jesus. O novo nascimento, a nova aliança, ela começou na morte de Jesus. Hebreus, a Bíblia declara que um testamento ela só entra em vigor na morte do seu testador. Quem é o testador da nova aliança? Cristo. Quem é o testador da velha aliança? Moisés. Então, Jesus é o testador da nova aliança e ela entrou em vigor quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Muitas das vezes há que discutimos com pessoas que fizeram teologia, fizeram muitas outras formações que não vou falar aqui o nome, e eles dizem: não aprendi assim na minha escola. Não importa o que você aprendeu na tua escola, importa o que a palavra de Deus ensina. Se algumas pessoas te ensinaram por conta da teologia que Mateus, Marcos, Lucas e João é Novo Testamento, deves tirar isso da tua consciência. São evangelhos sinótipos, ok? Novo Testamento começa em Atos. E começa em Atos, e deixa-lhe dizer uma coisa, começa no livro de Atos e só entrou em vigor por conta da morte de Jesus. Mas não é disso que nós queremos falar. Eu vou fazer uma leitura no livro de Tiago, porque nós vamos falar sobre fé e obras, ok? Livro de Tiago, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 14 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver as obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã tiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, versículo 16, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a fé sem as tuas obras, e eu mostrar-te-ei as minhas obras. Te mostrarei a minha fé. Pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. 19. Crês tu em Deus, em um só Deus, fazes bem, mas os demônios creem e estremecem. 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato? Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato?
que fé sem obras é inoperante? É uma pergunta, lá um ponto de interrogação ali, ele fala. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se confirmaram. Palavra do Senhor, vamos parar por menos por ali. Ou vamos ler também o versículo de número 23. 23 da Bíblia diz assim: e se cumpriu as escrituras que diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificas que a pessoa é justificada por obras e não somente por meio da fé, ok? Palavra do Senhor. Então, amados, ao lermos esse texto, no versículo de número 14, Tiago, ele faz uma pergunta: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? É uma pergunta que ele faz. E ele pergunta: por acaso, semelhante fé pode salvá-lo? Do que Tiago estava a falar? Tiago estava a falar no contexto de salvação. Ele pergunta se a fé sem obras ele pode salvar. Eu faço uma pergunta, a mesma pergunta de Tiago. Uma fé que não tem obras pode salvar? É uma pergunta. Porque a pergunta que Tiago fez aqui: a fé sem obras salva? Versículo 17. Assim também, a fé se não tiver obras, em si mesma ela não pode salvar. Era a pergunta de Tiago. Tiago estava a começar a apresentar que a fé sem obras, se a fé não tiver obras, ela não pode salvar. Ok? Então Tiago estava falando no contexto de salvação. Se alguém tiver fé e não tiver obras, semelhante fé pode salvá-lo? Eu vou fazer uma pergunta. Havia um homem na cruz quando Jesus foi crucificado, e a Bíblia declara que ele foi crucificado perante a homens que haviam cometido pecados, alguns homens salteadores. E a Bíblia declara que um deles, ele disse, as únicas coisas que eles mostraram foi a sua fé por meio da sua confissão. Ele disse: meu Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E a Bíblia declara que Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo. Ele foi achado pela fé, a sua fé o justificou, e ele achou um lugar perante a Deus em Cristo Jesus. Agora eu vou lhe perguntar uma coisa: que obra aquele homem fez para que ele fosse salvo? Porventura ele deu algum bem para alguém, como Tiago diz aqui? Porventura ele fez alguma coisa boa para que ele fosse salvo? E você vê que no versículo 20, Tiago fala algo que eu muitas das vezes tenho dito, que ele mandou uma piada para alguém, ok? Ele mandou uma piada para alguém, ele se referia a uma pessoa específica quando ele escreveu isso. E a palavra O do homem, que vem ali no versículo 20, é um O com acento, mostrando que ele estava a se referir propriamente a alguma pessoa. E nós sabemos que Tiago muitas das vezes ele teve encontros com Paulo. Ele teve encontros com Paulo onde houve debates, onde eles conversaram a respeito de determinados assuntos, ok? Então ele diz assim: queres, pois, ficar certo, homem insensato? Ele estava a falar a alguém de que a fé sem obras é inoperante. Ele agora faz uma pergunta: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado? Ele está a dizer que Abraão foi justificado por obras quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque. Ele mostra que a obra que fez com que Abraão fosse justificado diante de Deus foi quando ele ofereceu o seu filho Isaque. E depois vamos ver no livro de Gênesis se isso que Tiago falou era verdade. Glória a Deus. Então, amados, eu gostaria que nós abríssemos Romanos capítulo 4 para vermos o pensamento de Paulo. Pensamento de Paulo. Primeiro, Tiago, ele disse que Abraão foi justificado quando apresentou Isaque no altar. Vamos ver o que Paulo fala. Romanos capítulo 4, versículo 1. Pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Que diremos, pois, ter alcançado nosso pai Abraão, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Olha aqui, que Paulo está a dizer. Ora, o que trabalha, o que faz qualquer obra, o salário não lhe é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, aquele que não faz nenhuma obra, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. E assim também Davi declara
ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente das obras. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e pecados são encobertos. Versículo 8, presta atenção no versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem Deus jamais imputa pecado. Jamais, nunca. Irmãos, e Paulo aqui, a partir do versículo 1, Paulo começa a dizer, porque se Abraão, o que ele alcançou? Qual é a posição que Abraão alcançou? Abraão alcançou a posição de pai da fé. Foi justificado, essa posição diante de Deus. Se tudo isso que ele alcançou foi mediante as obras, Abraão tem de que se gloriar, festejar, mas não diante de Deus. Mas ele diz que Abraão foi, as escrituras dizem que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado, considerado como justiça. Deus imputou justiça em Abraão, não porque ele fez algumas obras boas, mas porque ele creu. Então, Tiago diz que Abraão foi justo porque ofereceu Isaac no altar, mas Paulo diz que ele se tornou justo por conta de crer em Deus. Agora vamos ver o que a Bíblia diz no livro de Gênesis, que conta essa história em nome de Jesus. Então, no livro de Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 1, vamos ver o que a Bíblia diz. Diz assim: depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão sobre modo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me has de dar se eu continuo sem um herdeiro da minha casa e o da nascendo Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que for gerado de ti será o teu herdeiro. Versículo 5. Então conduziu-o até fora e disse: olhe para os céus e conta as estrelas, se é que as podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Versículo 6. Ele creu, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Vê, se nós conseguirmos dar conta na leitura, Isaac aqui ainda não tinha nascido. Isaac ainda não tinha nascido. E a Bíblia declara que quando Deus falou em Abraão que Deus poderia lhe dar um descendente, Deus poderia dar um descendente a Abraão, que de Abraão Deus poderia fazer descendentes nascer. A Bíblia declara que Abraão, quando Deus o conduziu fora e mostrou as estrelas, a Bíblia declara que Deus disse: assim como são todas as estrelas, também serão os teus descendentes. A Bíblia declara que Abraão creu em Deus quando Deus o conduziu lá fora. E a Bíblia declara que isso lhe foi imputado como justiça. Abraão se tornou justo porque creu quando Deus lhe falou. Abraão não fez nenhuma obra, mas ele creu somente. Agora, já a partir do versículo 21, vamos ler o versículo 21 do livro de Gênesis. A Bíblia diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice, o tempo determinado que Deus lhe falara. O filho que lhe nasceu, que Sara lhe deu à luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Vê, só no capítulo 21 é que Isaac nasce, mas lá atrás a Bíblia declara que Abraão já tinha crido em Deus. E se passarmos mais alguns versículos lá para frente, nós vamos ver depois, no versículo 22, que ali Deus depois pede para que Abraão ofereça Isaac sobre o altar. Uau! Então, muito atrás, não por obras, Abraão já tinha sido justificado diante de Deus. E Tiago diz que ele foi justificado diante de Deus quando apresentou Isaac.
mas ele não foi justificado quando apresentou Isaac. Ele foi justificado quando creu. E Efésios capítulo 2, Paulo fala algo muito importante. Efésios capítulo 2, vamos começar do versículo 4. A Bíblia diz assim: mas Deus, sendo riquíssimo por causa do grande amor que nos amou. Vê o motivo? Deus sendo riquíssimo por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amados, quando nós éramos incapazes de mostrar alguma obra boa para com Deus, por isso é que a Bíblia declara que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso significa, estar na carne significa estar na condição de Adão. Estar na carne não é errar, estar na carne não é pecar, estar na carne é estar na condição de Adão. Os que estão na condição de Adão, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Essa palavra não podem, não quer dizer que não lhes é permitido, não quer dizer que alguém lhes proíbe, não agrada a Deus. Não quer dizer que alguém sai e vai falando nos ímpios, não agradam a Deus, não. Não podem, quer dizer que eles não têm capacidade para o fazer. Até eles ainda querem, mas as obras não lhes permitem. Por quê? Porque a Bíblia declara que todas as vossas obras são como trapos imundos. Até as obras do ímpio não agradam a Deus. Por quê? Porque o problema deles está no estado deles, do coração. Estão separados de Deus, não por conta dos seus erros, não por conta das suas obras, mas por conta da sua natureza. E eles precisam ser regenerados através da fé em Cristo Jesus. Então, ele está dizendo que nós, quando éramos fracos, quando éramos incapazes de agradar a Deus, por obras, por fé, por qualquer coisa, ele disse: Deus nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Versículo 6: e juntamente com Jesus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, aleluia, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e a bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós. Isso não vem de nós. É um dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, amados irmãos, a salvação, ela vem pela fé. Ela vem pela graça mediante a fé. Ou seja, pela graça nós somos salvos. A fé, ela se apropria da salvação que a graça tornou disponível. A graça, ela tornou disponível a salvação. E a fé, ela se apropria do que a graça tornou disponível. Então, a pergunta de Tiago foi: a fé sem obra pode salvar? Paulo diz que sim, a fé sem obras salva. Por quê? Porque a fé, ela se apropria do que a graça tornou disponível. A fé não faz, a fé crê na obra consumada de Jesus, na obra que já foi feita. Se você tem pensado que você vai ser bom diante de Deus mediante o que você tem feito, você está em maus lençóis. Se você pensa que você vai ser salvo diante de Deus pelo teu cumprimento de leis, você está em maus lençóis. Algumas pessoas pensam que vão ir para o céu porque eles se converteram na formalidade da religião, porque não metem saia, porque não metem calça, não estão a pôr brinco, porque estão a meter saias compridas. Eles pensam: não, nós vamos ir para o céu por isso. Amados irmãos, ninguém vai para o céu por ser bom. Nós vamos ir para o céu porque Jesus foi bom e morreu pelos nossos pecados. Então, glória a Deus, a salvação é pela fé, é pela graça em Cristo Jesus Cristo, ok? Porque pela graça somos salvos, mediante a fé na pessoa de Jesus. Que Deus vos possa abençoar no rico nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém.